Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom! Primeira vez que eu pergunto se está tudo bem, vocês respondem de verdade. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus lá no livro de Atos. E o livro de Atos, ele é o que a gente tem como o início da nossa história enquanto igreja. A igreja começou e a história, realmente, o relato de como começou a igreja, de como nós começamos a nos reunir e nos identificar como cristãos, ele se encontra lá em Atos. E aí um texto que a gente utiliza bastante, que é o que a gente vai ler hoje, que é um texto que a gente usa bastante também quando a gente fala da igreja multiplicadora, é o texto de Atos 2, a partir do verso 42. Atos 2, a partir do verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E aí a gente percebe muito bem, só de ler o texto a gente entende por que ele é tão utilizado quando a gente fala da igreja multiplicadora. O livro de Atos ele já é um relato de como começou a igreja, mas esse texto em específico, esses versículos em específico, eles trazem para a gente um resumo muito, vou dizer assim, completo do que é a vivência em igreja. É a gente estar em comunhão, tendo coisas em comum, porque nós estamos no mesmo espírito, é permanecermos juntos em oração, é permanecermos juntos na discussão da palavra do Senhor, no aprendizado da palavra do Senhor, é servirmos uns aos outros, estarmos agindo na necessidade uns dos outros. E esse texto, ele traz tudo isso, ele traz para a gente um pouquinho do que é a base do que é ser igreja. E isso, muitas vezes, a gente coloca, não, porque é o histórico da igreja naquele momento. A gente está num novo tempo, o tempo está diferente, mas não. Atos 2, nesse texto, ele apresenta uma diretriz que a gente deve utilizar a cada dia. Não é uma palavra que acaba. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela não vai mudar, ela é uma verdade que nada que possa acontecer, nenhum tempo que possa passar, nenhuma atualidade que venha a trazer, ela vai mudar. Não tem essa de a gente virar que porque era naquela época. A palavra do Senhor, ela é eterna. E acho que principalmente esse livro de Atos, ele nos traz muitos aprendizados na nossa vivência enquanto comunidade. E aí, por que a gente usa tanto esse texto quando a gente fala da igreja multiplicadora? Porque esse texto ele não só fala dos nossos objetivos enquanto igreja multiplicadora, que é multiplicar os discípulos, que é trazer mais discípulos, fazer com que as pessoas se acheguem ao aprisco do Senhor. Mas ele também dá as diretrizes, ele dá a gente o jeito como é que a gente vai alcançar isso, que é perseverando em oração, perseverando na palavra, de casa em casa, estando juntos, comunhão, estudando a palavra do Senhor. E aí vem o objetivo no versículo 47, que é: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Uma coisa ela não vai acontecer sem a outra. Essa adição, o Senhor acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar, ele não vai acontecer se a gente não estiver cumprindo as diretrizes anteriores. A gente precisa a cada dia ter essa convicção da nossa necessidade de estar cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo o ID que o Senhor deixou a nós. E
quando a gente pensa nisso, a gente pensa no compartilhamento da nossa fé uns com os outros. Quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, quando nós fomos salvos e nós viramos nova criatura, por mais que muitas de vocês, e inclusive eu, a gente nasceu na igreja e deu os primeiros passos aqui, a gente precisa cada dia estar nascendo de novo e lutando contra a carne. E quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele faz mudança na gente. A gente sente esse desejo no nosso coração de estar comunicando dessa nossa fé a outras pessoas. A gente sente a vontade a cada dia de que, porque nós somos alcançados pela graça, nós sentimos o desejo no nosso coração de que outras pessoas também sejam. E isso é muito visível, não só nesse texto, mas em muitos outros. E muitas vezes, e isso é algo que algumas pessoas utilizam como arma contra nós, as pessoas que têm essa malícia, é de pegar textos da Bíblia isolados e querer colocar em um contexto que eles não... Oh, meu Deus! Toma conta do teu filho. As pessoas querem pegar casos isolados de coisas que aconteceram ali, pegam um versículo fora de contexto e elas utilizam aquilo para tentar tirar o crédito da palavra do Senhor. Nós não podemos deixar, a gente tem que perceber isso. E esse texto, eu gosto muito de pensar nele, de pensar também como ele é respondido também nas cartas seguintes que Paulo manda às igrejas. Porque o Novo Testamento, ele é quase, metade dele é feito de cartas enviadas a outras igrejas também. E aí a gente percebe o que a gente lê nesse texto aqui, a gente percebe em outras cartas. A gente tem Gálatas. Em Gálatas, Paulo ele mandou uma carta para a igreja da Galácia porque o pessoal da igreja estava querendo limitar quem podia participar do corpo de Cristo. Eles queriam, não, porque você tem que fazer isso, isso e isso, e se você não for judeu, você não vem. E aí Paulo foi e escreveu a eles, não pode ser assim. A graça, ela é livre, ela é um favor imerecido, ela é de livre acesso a todos. Vocês não podem chegar agora e quererem limitar quem é que vai ser alcançado por essa graça. Não, a salvação vem para o judeu e para o grego. Vocês não podem fazer isso. E em Gálatas ele fala isso. Em Coríntios, ele também vai falar do amor. O livro de Coríntios ele tem bastante de falar dos Jesus Cristo, dos dons espirituais. E aí ele vai falar de como diversas pessoas que são diferentes receberam dons diferentes e cada uma serve do jeito que o Senhor a deu a fazer. Do mesmo jeito que a gente vê aqui, eles estavam servindo uns aos outros e tendo tudo em comum. E em Coríntios também ele vai falar do amor. É um dos textos que a gente mais conhece. Se eu não tiver amor, sou como símbolo que retine. Se eu falar a língua dos anjos, não adianta sem amor. Então a gente percebe aí que a igreja, nesses outros textos que são cartas à igreja, a gente percebe esse paralelo com esse texto que a gente vê em Atos. Em Filipenses também a gente fala da grande alegria. O texto ele vai falar que eles comiam juntos com alegria. E aí a gente vê a carta de Filipenses, que é a carta chamada Carta da Alegria. E aí o versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses vai falar: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, repito, alegrem-se. E a gente pode trazer para essa mesma alegria que está aqui. Eles estavam comendo juntos, estando juntos e compartilhando o pão e compartilhando da palavra de Deus com alegria em seu coração. A mesma alegria que ele fala lá em Filipenses, que é uma alegria que vem do Senhor, não é uma alegria que depende de circunstâncias. E aí, nesse versículo, o versículo 46 de Atos 2, ele traz alguns termos que a gente pode utilizar de muita importância também. O versículo 46 vai dizer: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E aí, perseverando é um termo que ele utiliza no verso 42 também, que é a perseverança. É a gente perseverar e se manter firmes.
nesse ponto aqui, perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles perseveravam no aprender do Senhor, no abrir a palavra e se debruçar sobre ela e discutir e aprender uns com os outros. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. As pessoas naquele lugar, naquela igreja, no que é o começo da nossa história enquanto igreja, eles se debruçavam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no aprendizado a cada dia de realmente do que é o plano de Deus para a nossa vida. E eles tinham isso com uma seriedade muito grande. Eles iam e eles aprendiam, eles tinham esse desejo, esse compromisso diariamente de entender a palavra do Senhor e cumpri-la, de cumprir a unidade da qual ele está falando aqui também. E eles diariamente, tem uma versão que vai falar isso, dia a dia, diariamente, eles perseveravam. Eles estavam todos os dias naquilo. Não era uma vez ou outra, ou domingo de manhã, às vezes domingo de noite. Não. Todos os dias eles estavam perseverando juntos. E aí a gente traz para a gente, claro, que hoje em dia a gente não tem culto todo dia. A gente tem culto e reuniões da igreja na terça, no nosso caso, na terça, na quarta. Ano que vem a gente vai ter os PGMs na quinta, no domingo. E esses são os dias que a gente tem para estar em comunhão. Mas são cultos regulares, são cultos que a gente tem toda semana, salvo algumas raras exceções. Mas a gente tem essas oportunidades de estarmos juntos, de estarmos aprendendo uns com os outros. Tanto por meio da palavra que está sendo pregada de forma falada, quanto pelos louvores, quanto por meio das orações, tanto quanto por meio das conversas que nós temos uns com os outros, a gente tem essa oportunidade de estarmos regularmente, de forma assim, periódica, nós estarmos verdadeiramente juntos, perseverando na doutrina do Senhor, como hoje nós estamos no culto de doutrina. E aí a gente tem a necessidade de estarmos a cada dia ouvindo da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ser encorajados. E é muito difícil a gente ser encorajado sozinho. A gente até pode falar, e muitas pessoas têm essa postura de que eu posso ser crente dentro da minha casa, eu leio minha Bíblia dentro da minha casa, eu não preciso ir para a igreja. Não é necessário, meu relacionamento com Deus está ótimo, aqui eu leio minha Bíblia e eu oro aqui, está tudo bem. E não é assim que a gente funciona, não é assim que a palavra de Deus nos diz para ser. A palavra de Deus nos diz para nós não deixarmos a comunhão da igreja, para nós estarmos a cada dia buscando estar uns com os outros. E a Bíblia, ela fala muito de unidade, de uns aos outros, de carregarmos as cargas uns dos outros. Então, esse papo de ser crente dentro de casa sozinho não funciona. E é uma febre, digamos assim, que muitas vezes a gente vê e tem gente aplaudindo, que é o tal do crente desigrejado. Que é não, porque eu sou crente, eu acredito em Deus, eu realmente sigo o que a palavra está dizendo, segue o que a palavra está dizendo, mas não está na igreja? Mas se a palavra de Deus está dizendo para a gente estar na nossa comunhão uns com os outros, uma coisa não está batendo com a outra. Então, a gente tem que, a cada dia, estar engajado em estar sendo firme nos trabalhos da igreja. Não só nos trabalhos de culto público, realmente, mas nas outras atividades que a igreja tem. A gente tem tantas oportunidades de estar aprendendo juntos e nós precisamos aproveitá-las. E é nessas oportunidades que a gente tem de estarmos juntos, a gente também é instruído e edificado. A gente, muitas vezes, a gente perde de estar aprendendo mais profundamente da palavra porque a gente não está em comunhão. Às vezes, a gente tem esse hábito de estar estudando a Bíblia só em casa ou só na igreja, e a gente perde de fazer os dois, que é o ideal. Quando você não tem esse costume de estar na igreja, estar um com os outros, você perde a oportunidade de aprender com o seu irmão. Do mesmo modo que, se você deixa de estudar a Bíblia em casa, você perde a oportunidade de aprender de uma forma mais profunda. Então, os dois, eles têm que caminhar juntos. Você não vai ser
completamente de forma completa, você não vai ser edificado da forma melhor possível se você não está fazendo os dois um ao lado do outro, um caminhando junto com o outro. Você perde essa oportunidade. Nós somos encorajados quando nós estamos juntos. E outra necessidade nesse ponto é também quando a gente não entende alguma coisa na Bíblia, a gente tem a oportunidade de perguntar ao irmão, ao pastor, à liderança. Tem tantas pessoas aqui muito letradas na Bíblia para quem a gente pode perguntar. E eu sou a primeira a admitir, tem muitos textos na Bíblia, algumas parábolas, alguns textos, algumas metáforas que às vezes eu tinha dificuldade de entender. E se você não está na comunhão uns com os outros, você pode cair num erro muito comum de ir procurar na internet. E o que tem de coisa, de gente na internet com malícia no coração, querendo distorcer a palavra, não está escrito. Então, o ideal é que você busque dentro da igreja alguém com quem você possa conversar, alguém que sente com você e explique por quê, que ele sente na palavra, não, olha, está escrito aqui desse jeito, e apresente textos, e a pessoa realmente se dedique a estudar com você, porque muitas vezes a gente se deixa levar, porque pelo que várias pessoas na internet estão falando, a gente acaba caindo nos erros grotescos. E é muito importante que a gente, então, se dedique a estar, primeiramente, estudando nós mesmos a palavra de Deus, tendo um relacionamento íntimo e direto com o Senhor, e quando nós tropeçarmos em alguma coisa que a gente talvez não entendeu direito, que a gente possa buscar os nossos irmãos, a nossa liderança na igreja, pessoas que a gente confia, que a gente tem vivência, que a gente sabe quem são, não alguém na internet que você não sabe de onde veio ou para onde vai. Então, esse é o ponto da perseverança, de nós estarmos perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Nós precisamos estar juntos cada dia mais. E o outro ponto, outro termo que ele utiliza, no versículo 46 ainda, é cominham juntos com alegria. E eu gosto desse termo, alegria. Tem algumas versões que não utilizam o termo alegria, eu não sei porquê, mas eu gosto quando ele utiliza, comiam juntos com alegria, porque demonstrava que essa comunhão, esse partir o pão, de sentar à mesa juntos, de fazer aquela atividade ali juntos, gerava alegria no coração deles. Era uma escolha que eles faziam de estar partindo o pão, comendo, sentando à mesa uns com os outros. E eles fizeram essa escolha, tomaram essa decisão, e eles se alegravam porque eles estavam cumprindo o que o Senhor queria deles. O Senhor falou para nós termos comunhão uns com os outros. Então, eles faziam isso, eles partiam o pão com alegria, comiam juntos com alegria. E muitas vezes, talvez, a gente não queira estar nesse momento juntos, estar uns com os outros nos momentos que a igreja proporciona, nesse caso específico de comer junto, que a gente às vezes fala, não vou para casa porque eu não gosto de comer em público, não quero ir para casa, vou para minha casa descansar, e aí a gente, às vezes, tem várias desculpas. Claro que tem irmãos que realmente não podem. Lá em casa eu tenho um exemplo. Mas se você tem a oportunidade, se você realmente pode estar aproveitando desses momentos, a gente tem aqui o momento de almoço depois da ceia, a gente tem os dias dos aniversariantes, volta e meia a gente tem um café aqui numa palestra. Se você tem a oportunidade de estar participando desses momentos, de realmente compartilhar o pão e comer juntos com alegria, não os desperdice. São momentos valiosos que nós temos uns com os outros, que eles são importantes para que nós caminhemos juntos verdadeiramente. O desejo do Senhor é que nós vivamos em comunhão, em união uns com os outros. O desejo do Senhor é que a gente caminhe junto, que a gente se fortaleça e que a gente faça isso com alegria no coração. Uma oportunidade, uma situação realmente de
de estarmos nos alegrando uns com os outros, de verdadeiramente a gente estar aproveitando e olhando para a oportunidade de estarmos juntos uns com os outros, não como um sacrifício do seu tempo, mas como uma dedicação de relacionamento uns com os outros, de relacionamento também com o Senhor. E é o terceiro termo que ele utiliza no verso 46 é singeleza de coração. Tem versões que usam generosidade como termo. E aí esse é um ponto muito importante também, que é as pessoas da igreja primitiva lá atrás, elas não estavam buscando nada muito luxuoso. Elas não estavam buscando dos luxos e das coisas que o mundo oferecia. Eles estavam ali com singeleza de coração. Eles estavam ali não querendo com muita ganância aquilo que talvez o mundo ofereceria. Talvez existissem pessoas ali naquele lugar que, se eles não estivessem ali compartilhando pão, se eles não estivessem ali vendendo o que tinha para ajudar os pobres, talvez eles estivessem num nível de vida muito mais elevado do que outras pessoas. Mas eles entendiam a necessidade de estar ali. Eles entendiam que eles precisavam não viver uma vida de ganância, de querer aquilo que o mundo oferece, mas de buscar aquilo que o Senhor queria, de servir naquele lugar do jeito que o Senhor Deus ordenou, com o coração agradecido por ter a oportunidade de servir. Então, nós vemos esse termo singeleza de coração como um coração sincero, um coração que serve com alegria e com agradecimento pela oportunidade de servir. Quando nós temos a oportunidade de servir, é uma oportunidade. Não deve ser encarado como um peso que você está carregando, um sacrifício muito grande que você está fazendo, mas sim com alegria no coração. Seu coração tem que estar agradecido por essa oportunidade. E eles partiam pão e dividiam seus bens, e eles tinham a preocupação uns com os outros. O texto no versículo 45. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então, cada um que tinha sua necessidade, as suas necessidades eram supridas dentro da igreja. E não havia dentro deles um rancor de estar fazendo aquilo. Eles faziam aquilo com alegria porque eles percebiam a necessidade dos irmãos. Eles percebiam a necessidade daquelas pessoas que estavam ao seu lado. E eles faziam o possível para ajudar, porque eles sabiam que aquilo era o necessário, aquilo era o que eles precisavam fazer. E eles faziam, eles cumpriam o que o Senhor disse a eles para fazer com alegria. E aí entra aqui também um dos pontos que a gente tem na igreja multiplicadora, que é a compaixão e graça. A gente não está exatamente no mesmo âmbito, que eles vendiam tudo que tinham, todas as suas fazendas, e tudo realmente que eles tinham era tudo compartilhado. Mas a gente tem a oportunidade de servir a Deus com nossas ofertas, servir a Deus. Nós temos aqui um Ministério de Ação Social que faz um trabalho tão bonito dentro dessa cidade. Então, a gente tem a oportunidade toda semana de estar trazendo um alimento aqui para ajudar. Talvez até uma oferta financeira. A gente tem um projeto Vida, a gente tem oportunidades dentro da nossa igreja de estar agindo com compaixão e graça, de estar agindo na necessidade, não só uns dos outros aqui, mas também na necessidade da nossa cidade, dos que moram aqui. E isso é uma forma de pregar o evangelho também. Nós precisamos olhar para as nossas para aquilo que a gente pode fazer e falar, não, se eu posso fazer, eu vou fazer. Se eu posso fazer essa doação, se eu posso ajudar nisso aqui, eu vou fazer, porque é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor me concedeu um emprego, a oportunidade de trabalhar, e em agradecimento, porque o Senhor é tão bom para comigo, eu vou devolver, eu vou ajudar aquele que precisa. E nós precisamos ter essa alegria no nosso coração de estar servindo uns aos outros. E quando a gente serve uns aos outros com alegria, isso gera uma união. A gente, quando percebe que o irmão está agindo na nossa necessidade, que ele está nos ajudando quando a gente precisa, e que nós estamos ajudando também aqueles que precisam, isso nos torna mais firmes uns com os outros. O nosso relacionamento uns com os outros fica mais
fica mais firme verdadeiramente, fica mais óbvio, digamos assim, fica mais evidente. A gente percebe verdadeiramente que nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma comunidade cristã, nós estamos aqui juntos e na necessidade de uns dos outros, nós carregamos as cargas uns dos outros, nós exortamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, e isso fortalece a nossa união. E o texto, a carta aos Coríntios, ela começa logo no primeiro capítulo com Paulo falando sobre a falta de união na igreja, sobre a divisão que estava tendo. Que umas pessoas falavam que sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cristo, como se tivesse essa divisão dentro da igreja. E aí Paulo ele chega a falar, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, porque senão ia estar pior do que já está. E aí ele escreve essa carta, a primeira carta aos Coríntios, falando disso, que não pode haver divisão dentro da igreja. Nós somos todos, estamos todos debaixo de um mesmo Espírito, servindo ao mesmo Deus. Deve haver dentro de nós o mesmo Espírito. Nós precisamos compartilhar do mesmo objetivo, que é levar Jesus Cristo àqueles que precisam. E aí, quando Paulo fala dessa divisão, ele vai lembrar, por acaso Cristo foi dividido? Nós não podemos ser assim, nós servimos ao mesmo Deus. O Deus é o mesmo, a gente não pode estar caminhando nossa vida como se... porque não sou discípula desse, sou discípula daquele. E isso é um cuidado que a gente tem que ter quando nós mesmos estamos pregando, quando nós mesmos estamos discipulando. Porque há uma tendência, se a gente não tomar cuidado, a gente está criando discípulo para nós mesmos. E o discípulo não é nosso, o discípulo é do Senhor. Nós estamos ajudando ele a aprender mais de Cristo. E aí, quando a gente não toma cuidado, a gente pode cair nesse mesmo problema que a igreja de Corinto teve, que é a divisão. Não, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo. Mas o discípulo não é de Paulo, de Apolo ou de qualquer um dos apóstolos. O discípulo era de Cristo. E esse tem que ser o pensamento no nosso coração quando nós estamos pregando a palavra do Senhor. É que você não está fazendo aquilo para si mesmo, mas porque aquela pessoa precisa aprender mais de Cristo. E se você tem a oportunidade de ensiná-la, você vai fazer isso, sabendo que o discípulo não é seu, a glória não é sua. E nós precisamos, a cada dia, estar intencionalmente pregando a palavra às pessoas, sabendo que elas precisam aprender mais do Senhor e entender mais do Senhor. E o verso 44, ele vai falar, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí volta para a questão do Espírito ser um só. A gente está criando discípulos para Cristo. Eles tinham tudo em comum porque eles estavam debaixo do mesmo Espírito, debaixo do mesmo objetivo, que era propagar a palavra do Senhor, que era expandir a igreja, para que, como fala no verso 47, que o Senhor adicionava aqueles que iam sendo salvos à igreja. E nós precisamos fazer isso em união, junto uns com os outros. Se a gente está num ambiente, na verdade, de divisão, como o Coríntios apresentou e como muitas vezes a gente tem em algumas igrejas, a gente está tornando o evangelho um pouquinho difícil de acreditar. Porque como que a gente está orando, pedindo a Deus união, como que a gente está pregando sobre união, sobre o corpo de Cristo, sobre comunidade cristã, e aí a pessoa para que a gente está pregando, ela está olhando para a vivência nossa, mas não é assim que vocês fazem, o que está de errado? Então, a gente tem que buscar a comunhão, a gente tem que buscar essa uniformidade. E é interessante que tem alguns dicionários que vão trazer o termo comunhão como união debaixo da mesma fé. E isso é sensacional, porque até o dicionário que não necessariamente está trazendo os termos do mesmo jeito que a gente usa na Bíblia, ele vai falar que é união na mesma fé, comunhão dos fiéis.
união do estado de espírito. Então, nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos estar debaixo da mesma fé, debaixo do mesmo objetivo, estar caminhando para o mesmo alvo. Nós precisamos, a cada dia, estar propagando o Evangelho de Cristo, tendo tudo em comum. Qual é o tudo em comum que a gente tem? É a necessidade que nós percebemos que o mundo tem de conhecer a Cristo. E o mundo vai conhecer a Cristo por meio de nós. E nós precisamos ter isso em evidência na nossa mente, em tudo que nós fazemos. E aí tem o Salmo 133, que é um que a gente muito utiliza, que a gente muito pensa quando a gente pensa em união dos irmãos, que é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É agradável que os irmãos vivam em união. É desagradável quando eles não vivem. É muito desagradável você estar dentro de um ambiente em que está todo mundo brigando, ninguém concorda em nada, está todo mundo reclamando de tudo que tem para reclamar. E aí, porque eu não vou muito com a cara daquele irmão. E quem é que vai querer estar num ambiente desse? A gente tem que, a cada dia, estar buscando a união, buscando entender uns aos outros, buscando pensar naquilo que Cristo quer de nós. Não é na picuinha de querer, não apontar porque o irmão fez isso, o irmão errou naquilo, o irmão tem esse defeito que eu não tenho. E aí a gente cria um ambiente de divisão que não pode ser algo que a gente deixa acontecer. A gente tem que, a cada dia, estar buscando uma união, buscando estar verdadeiramente pregando a palavra de um jeito que as pessoas possam acreditar, que a gente possa estar vivendo a palavra que a gente está pregando. E essa comunhão, essa união que nós temos uns com os outros, ela não pode ser pontual, um negócio que acontece uma vez a cada semana. Não, ela tem que ser uma vivência verdadeira. Nós precisamos viver uma vida de comunhão uns com os outros. Não é algo que acontece ali uma vez, por exemplo, no mês. A gente tem o culto de ceia e a gente tem o almoço. E ali é o momento que eu tenho de comunhão, de conversar com meu irmão e acabou ali. Não pode. A comunhão ela tem que ser verdadeira, união uns com os outros a cada dia. Um negócio que seja constante e verdadeiramente na nossa vivência e não periódico. Que nós tenhamos essa alegria no coração de estarmos juntos, de compartilharmos o pão, de aprendermos juntos. E eu falo isso muito no PGM, que é muito mais fácil a gente aprender da palavra de Deus quando a gente tem essa oportunidade de estar sentando juntos e discutindo mesmo. A gente no PGM, a gente é a pessoa que está dando estudo, ela fala, mas todo mundo fala também. Tem horas que a pessoa está falando mais do que quem está dando estudo, e a gente conversa. E essa oportunidade de a gente estar conversando juntos sobre a palavra de Deus é incrível para a gente estar aprendendo mais da palavra dele. Às vezes o irmão tem uma interpretação de um texto que você não teria pensado sozinho, mas você, quando conversa com o irmão, quando tem esse hábito de estar sentando juntos e perseverando na doutrina juntos uns com os outros, você tem essa oportunidade de aprender uns com os outros. E a primeira vez que eu percebi isso assim, de uma forma muito óbvia, foi na Jubai, que a gente tinha um negócio chamado CDM, que era o Clube do Mergulho, que a gente se dividia em grupos de, no máximo, 10 pessoas, e a gente sentava num texto específico e a gente dividia. Cada versículo, a pessoa aí falava do que ela achava daquilo. E aí, passou um tempo, a gente começou a fazer no grupo também, e aí era um momento de a gente estar aprendendo uns com os outros. A gente via pontos de vista de irmãos daqui de Iguaí, Canaã, Ibicuí, Tororó, Itapetinga, Itarantim, e a gente via vivências diferentes, acontecimentos diferentes. Porque eu tive essa experiência na minha igreja, e a gente aprendia juntos. E esse objetivo que nós temos de aprendermos juntos tem que ser algo que a gente tem diretamente, conscientemente na nossa cabeça, que é de sentarmos juntos e aprender com os outros. Não só aprender com quem está aqui, mas ter a oportunidade de também ensinar. Talvez você tenha um ponto de vista que o irmão não tem, que você pode ajudar ele a compreender. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem, um privilégio que a gente tem só quando nós estamos uns com os outros. E
voltando para o texto, eles comiam juntos com alegria, mas eles partiam o pão em casa. Tem algumas versões que vão falar de casa em casa, que eles circulavam em várias casas de vários irmãos. E era algo que eles faziam, não era só no templo. Eles tinham, sim, também momentos em que eles estavam no templo fazendo o que, no caso, para nós seria o culto público, mas eles também tinham as oportunidades de estar de casa em casa, nas casas. Existem diversas versões, mas o que fica eles estavam em casa. E aí, esse de estar em casa, um exemplo que a gente vê muito claro, que é um casal que realmente ajudou Paulo em seu ministério, foram Áquila e Priscila. Que Áquila e Priscila, eles abriram sua casa, e eu acho muito interessante que eles abriram sua casa, se eu não me engano, eles estavam em Corinto no início, e quando eles se mudaram, eles abriram sua casa para o povo de Deus lá também. Então, onde eles estavam, para onde eles foram, eles tinham esse sentimento dentro de seu coração. Não era porque eles estavam naquele lugar, e aí, porque tem necessidade. Não, para onde eles foram, para onde eles se mudaram, eles abriram sua casa para que o povo de Deus pudesse congregar e estar juntos ali. Então, é um exemplo que a gente deve estar buscando a cada dia. Eu acho interessante que Atos, se eu não me engano, no capítulo 18, que vai falar que Paulo ele foi expulso junto com os outros, com o povo da Grécia, se eu não me engano. E aí ele foi e voltou, e aí Áquila e Priscila abriram sua casa para Paulo estar com eles. E aí Paulo trabalhou e morou com eles, porque eles teciam redes, se eu não me engano, tendas, na verdade. Eles teciam tendas, então eles trabalhavam juntos e moravam juntos. Então Áquila e Priscila abriram sua casa para Paulo estar ali com eles, além de eles estarem abrindo a sua casa para a igreja. E aí, no capítulo 16 de 1 Coríntios, no versículo 19, a gente vai ter outra menção deles, que é: as igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações do Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Não era só Áquila e Priscila que estavam mandando saudações. Tinha uma igreja sendo reunida na casa deles. E todos eles estavam mandando saudações ali para a igreja de Corinto. Então, isso é muito interessante a gente observar e a gente ter como exemplo. Áquila e Priscila, eles abriram a sua casa, eles foram canal de bênção. Eles foram realmente servos do Senhor que serviram com alegria no coração. E por meio deles, várias igrejas foram ali edificadas. E é um objetivo que a gente tem que ter. E não só eles abriram suas casas e suas casas se tornavam lugares onde a igreja se reunia. Eles, como eu já falei, eles receberam Paulo, mas eles também observaram a necessidade das pessoas e agiam na necessidade. E aí a gente fala agora de Apolo. Apolo era um discursor, digamos assim. Ele falava muito bem e ele tinha um conhecimento, mas o discurso dele era muito bom, mas Áquila e Priscila perceberam que ele não tinha o conhecimento pleno da palavra do Senhor, da doutrina dos apóstolos que a gente fala aqui. E aí, percebendo isso, eles foram até Apolo e falaram e ajudaram ele a aprender. Então, você percebe que eles olharam para Apolo, eles viram a necessidade que Apolo tinha, eles viram também como Apolo poderia ser utilizado, poderia ser uma bênção para a igreja do Senhor, e eles foram e tomaram a responsabilidade de ensinar Apolo na doutrina do Senhor. Então, eles foram sensacionais nisso aí. E aí, Apolo ele foi e viajou e pregou a palavra do Senhor, e quando ele foi e saiu da convivência de Áquila e Priscila mandaram cartas para os irmãos que iam receber Apolo, pedindo que eles o recebessem com o coração aberto. E aí a gente percebe o cuidado deles verdadeiramente em todos os pontos que eles poderiam cuidar de Apolo, todos os pontos que eles poderiam, eles utilizaram as oportunidades de estar abençoando a vida de Apolo, e Apolo foi e se tornou uma bênção também para
para a igreja do Senhor. E aí, muitas vezes, a gente utiliza o texto de Atos, de casa em casa, a gente fala de Áquila e Priscila, a gente fala das pessoas a partir de Atos para frente que receberam pessoas em sua casa, das igrejas que estavam em casa, e a gente esquece, muitas vezes, de falar que Jesus também estava em casa. Jesus foi à casa das pessoas, estava na comunhão, ele partia o pão com os seus discípulos. A gente tem vários exemplos na Bíblia de Jesus Cristo indo à casa das pessoas. Alguns deles eu vou citar aqui. O primeiro é da filha de Jairo. Mandaram buscar a Jesus porque a filha de Jairo tinha morrido. E Jesus foi e chegou na casa, estava todo mundo em luto, todo mundo chorando. E aí Jesus vai e fala com eles, não precisam chorar, porque a menina só está dormindo. E as pessoas não acreditaram, algumas até riram dele, porque eles sabiam que a filha de Jairo já tinha morrido. E aí Jesus vai e fala com ela, menina, levante. E a menina levanta e Jesus realiza o milagre ali, dentro daquela casa, e as pessoas que estavam ali presenciam aquilo. Elas presenciam dentro da casa o milagre do Senhor Jesus Cristo. E aí o texto fala que aqueles que estavam ali, eles creram no Senhor Jesus por meio daquele acontecimento. Então Jesus, ele foi à casa de Jairo. Outro ponto, e que é um pouquinho diferente, é a história de Zaqueu. Lucas 19, a partir do verso 5, vai dizer, versão NVT que eu vou ler agora. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E aqui o que eu acho muito interessante desse texto é que Zaqueu não chamou Jesus para dentro de casa. Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus ia passar e aí ele foi e subiu numa árvore, porque ele era muito baixinho. Aí para ver Jesus, ele subiu numa árvore e aí Jesus vira para ele e fala, você desça daí que eu vou me hospedar na sua casa hoje. Jesus, ele foi ao encontro de Zaqueu. Ele percebeu a necessidade de Zaqueu de realmente ter um encontro com ele. E aí Jesus foi e se hospedou na casa de Zaqueu. E aí o texto continua no versículo 7 e fala, ao ver isso o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. E aí a gente percebe um ponto que talvez a gente falhe. Às vezes a gente está falhando em si, em pregar o evangelho, em ter esse compromisso de pregar a palavra com algumas pessoas, porque a gente está com esse pensamento aqui, ele é pecador. Muitas vezes a gente está pensando que a pessoa está numa situação de vida em que ela não tem solução. Eu não vou nem pregar para esse daqui não, porque eu sei que não vai dar em nada. E a gente está com essa postura toda errada que foi o que o povo teve aqui. E Jesus não teve isso. Ele viu Zaqueu em cima de uma árvore, ele foi até a casa de Zaqueu e se hospedou em sua casa, ele estava com ele. E aí o último exemplo de Jesus em casa, que eu acho que é um exemplo que eu gosto bastante, um exemplo que eu acho sensacional, que foi, inclusive, um dos que inspirou a mensagem dessa noite, é Jesus no caminho de Emaús. Jesus, ele estava ali e ele vê duas pessoas, dois homens, caminhando muito tristes. E aí, Jesus pergunta a eles, por que vocês estão tão tristes? E aí eles respondem, você deve ser a única pessoa que não sabe o que aconteceu. Jesus, que a gente achava que ia ser o nosso Salvador, o libertador de Israel, morreu numa cruz. E aí Jesus vai e passa aquele caminho inteiro explicando para eles da palavra de Moisés, das Escrituras, e eles vão entendendo. E quando chegam no caminho onde eles deveriam ir cada um para um lado, eles pedem que Jesus não se vá, que eles estavam gostando tanto de escutar Jesus falando e explicando e expondo a palavra, que eles não queriam se despedir ali. Então eles chamaram Jesus, Jesus foi e foi para casa com eles, eles partiram o pão, e enquanto Jesus partia o pão, os olhos deles se abriram, eles reconheceram quem estava diante deles. E aí Jesus imediatamente desapareceu diante deles, mas eles continuavam com um sentimento no coração, lembrando da alegria que encheu o coração deles, enquanto eles escutavam Jesus falando no caminho. E Jesus estava em casa. Ele explicou, ele expôs a palavra
do Senhor, eles pôs o necessário a eles ali no caminho, e aí ele partiu o pão com eles. E no que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus ali. Então, nós precisamos ter esse sentimento de compartilhar o pão, de comunicar a Jesus Cristo, de quem Ele é, em tudo que nós fazemos, de estarmos numa comunhão, de partir o pão, de comer juntos, de estarmos em união, de caminharmos uns com os outros de alegria, que comunique a Jesus Cristo, que chegue num ponto em que a nossa vida cristã, a nossa vida aqui dentro e lá fora, seja uma comunicação tão grande que os olhos das pessoas se abram, elas reconheçam aquele que é o Salvador das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que tem que ser o nosso objetivo em tudo, é caminharmos juntos, é estarmos juntos, é de casa em casa, é na igreja, é na oração, é na comunhão, é na doutrina, no ler a palavra, no estar verdadeiramente vivendo a palavra do Senhor de forma intencional, vivendo a nossa vida de uma forma que comunique a Jesus Cristo. E esse deve ser o nosso objetivo a cada dia. Que o Senhor Deus possa estar, assim, aplicando sua palavra nos corações. Eu espero que os irmãos tenham entendido e que nós possamos ser verdadeiramente unidos, estarmos a cada dia vivendo o que a palavra do Senhor quer de nós. Maravilha. Louvado seja o Senhor. E Deus continue abençoando os nossos jovens. Poderia continuar escutando a Rebeca Nolasco. Que mensagem, que aplicação boa. Que nós, enquanto a Igreja do Senhor, possamos ser, assim, nesta noite, desafiados a olhar para a palavra de Deus, não simplesmente com um conjunto de letras, números, espaços, mas aplicando aí em nossas vidas. Viver comunhão, viver a doutrina dos apóstolos bem posta, perseverando, isto é fantástico, perseverar. Que Deus continue nos ajudando a perseverar, não olhar para trás. Na verdade, eu gosto de uma citação, Rebeca Nolasco, sobre perseverar, que diz que perseverar, um autor dizendo que é ficar para trás. Foi isso que você falou. Perseverar é ficar para trás, ou seja, você permanecer na doutrina apesar da pseudo-desenvolvimento da cultura. Isto é lindo, você permanecer nos princípios. Que coisa maravilhosa, hein? Maravilha demais. Vocês querem ver um exemplo de comunhão entre os irmãos? Isso que ela falou aqui, que nós precisamos ter isso no nosso meio. Sentir a dor do outro. Essa tarde me faltou forças. A minha esposa não estava em casa, estava no hospital. E eu comecei, tia Narinha, a desfalecer. E eu só tinha a Radassa dentro de casa. Perdendo força, sentindo o mundo rodando. E aí eu estava com o celular na mão, conversando, mandei uma mensagem para o amigo Paulinho. Não estou legal. E na mesma hora, meu celular caiu no sofá. Eu não vi o que ele respondeu. Eu só sei que menos de 5 minutos ele bateu lá na porta. E ele veio com a tropa, ele e Clóvis. O que está acontecendo? Eu falei, meu Deus do céu. O cuidado que nós precisamos ter um com o outro. Ele deveria estar fazendo os seus trabalhos. Como o outro lá também estava doente, estava na sua casa tentando descansar. Mas a comunhão que precisa nos ligar é exatamente o que ligou os apóstolos. É por isso que o livro de Atos é o único livro do Novo Testamento
que não tem uma doxologia. O que é isso? É o único livro que não tem uma conclusão. Sabe por que o livro de Atos não tem uma conclusão? Porque o trabalho dos apóstolos não terminou. Precisa continuar conosco, igreja. Por isso, ora pelo irmão. Ame o seu irmão apesar dele. Deseje comer o pão, partir o pão com o seu irmão, mas perseverando na doutrina. Porque é a doutrina que vai nos sustentar. O pão sem doutrina é conveniência. O pão com doutrina é comunhão. Escreva isso no seu coração.